E olha só, gente, hoje vamos falar sobre o modo, de como enfrentamos aí as situações do dia a dia e saber se você está agindo como adulto ou como criança. E a nossa convidada é a psicóloga Débora Brandi, ela está aqui com a gente, vai bater um papo com a gente aqui também, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante e para a gente ficar atento, Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Mauro, que bom estar aqui. A gente já estava com saudade de você aqui nos nossos estúdios já. Tá lindo esse estúdio. Obrigado para falar esses assuntos importantes, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as birras, A gente fala bastante sobre isso também, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque no seu consultório, nas redes sociais também você fala sobre acionar o eu adulto, Mas como que esse eu adulto funciona? Porque a gente fala que é importante ter o lado criança também, mas é importante ter o adulto ali. O adulto, exatamente. Eu falo muito isso lá no consultório, nas redes sociais, Brinco muito com os meus pacientes, olha, você tem que acionar seu eu adulto para enfrentar as situações da vida, O que é uma criança? Ela tem habilidade, ela tem as competências, ela tem o controle emocional para lidar com as situações? Ela não tem. Ela ainda está construindo isso. Nós, enquanto adultos, já deveríamos ter, mas muitas falhas acontecem no nosso desenvolvimento, Então, quando a gente se torna um adulto, e se a gente não conseguiu desenvolver isso ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, a gente precisa acionar a autorresponsabilidade e buscar essas competências, como que a gente vai enfrentar os problemas. Porque senão, uma hora acontece, como a gente vê nas relações, tanto amorosas quanto nas relações de trabalho, acontece um problema. Aí a pessoa ou sempre chora, ou se emburra, ou bate a porta, ou não sabe conversar, ou acaba sendo agressivo, enfim. Tudo isso são formas de não ser um adulto saudável de enfrentar as situações. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E isso, Débora, ele acontece com todas as pessoas? Todas as pessoas têm dentro de si a criança e o adulto, Então nós temos, como você falou, bom a gente ter o lado bom da criança? Claro que sim, é importante, O que a gente tem que trazer da infância? A nossa espontaneidade, a nossa forma leve de lidar com as coisas, a alegria, o entusiasmo, que é muito importante na criança. A gente, você vê no olhar da criança o quanto ela se entusiasma com alguma coisa. Então, isso é muito importante, A empatia, o jeito leve de viver mesmo. Isso nós precisamos trazer. Mas, se a gente começa a trazer os comportamentos disfuncionais, a gente faz com que as nossas relações também se tornem disfuncionais, Ou através de gritos, ou através de gestos, ou comportamentos mesmo, atitudes, que, assim, impedem que aquela relação evolua, que aquela relação fique mais saudável, que a comunicação fique mais fácil, Então, esse modo infantil da gente lidar com algumas situações, essa imaturidade nas relações, é isso que a gente precisa estar atento, porque o que eu vejo, Mauro, é que em muitas situações, principalmente em relacionamento amoroso, conjugal, esses comportamentos imaturos, eles vão aos pouquinhos destruindo o relacionamento, porque chega uma hora que o parceiro, a parceira não aguenta mais aquelas atitudes, Porque a outra pessoa não consegue sentar, controlar as emoções, buscar uma forma melhor de se comunicar. Ela está sempre agindo como aquela criança birrenta que bate a porta, que não quer falar, Ou que fica chateada quando não acontece alguma coisa. E aí, como é que fica os relacionamentos? Quando recebe um não. Quando recebe um não, exatamente. A gente vê muitos adultos que não conseguem lidar com os nãos ainda, E o que seria, Débora, um adulto no modo criança birrenta ativado? De repente, não aceitar essas coisas? Isso aí. É aquele adulto que aconteceu uma frustração, como acontece na nossa vida todos os dias, Então, algo não deu certo, ou o parceiro, a parceira não quis, sair, fazer alguma coisa que ele queria. Ele já fecha a cara, ou vai lá e bate a porta, ou empurra as coisas com força, ou joga o controle no sofá. Fala alto também. Fala alto, sai resmungando, sabe? Igual aquela criança de 3, 4 anos que sai resmungando. Ou bate o pé no sentido de que, assim, não, eu não vou fazer isso, eu não quero saber, eu não vou ouvir, Então, pensa numa criança que tem seus 3, 4 anos fazendo birra, a gente consegue identificar isso nos adultos que são disfuncionais. Eles não conseguem, Mauro, lidar com essa dificuldade, com o não, com a frustração e acabam destruindo os relacionamentos. Infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina. Débora, e quais são os gatilhos ali que pode provocar a birra em adultos? É uma provocação, de repente é um comentário, o que é?
Pode ser, Mauro, inúmeros gatilhos, né? Desde a provocação, comentários, críticas, mas principalmente aquilo que não sai de acordo com o que esse adulto gostaria, né? E a gente tem várias coisas na nossa vida que a gente precisa fazer mesmo não gostando, né? Então, por exemplo, a preguiça é um dos gatilhos. Eu tenho que, por exemplo, eu quero emagrecer, aí eu me comprometo a ir na academia, mas daí vem aquela preguiça. Aí eu falo, ai não, hoje eu não tô motivada, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô afim. Não, o adulto saudável vai falar, eu vou e ponto. Porque o adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito sem precisar de uma motivação. O que a gente vê hoje, Mauro, né, que é um dos gatilhos aí na nossa juventude? Tudo precisa de uma super motivação para acontecer. Eu preciso de uma super motivação para acordar, para ir para o trabalho, para fazer o dinheiro, para trabalhar, para ir na academia. Eu preciso de uma super motivação. E isso não acontece na nossa vida, né? Tem inúmeras coisas do nosso dia a dia que a gente precisa fazer, mesmo não gostando, mesmo não tendo vontade, mesmo não tendo motivação. Que é a hora que eu falo, aciona o seu adulto e vai e faz o que tem que ser feito sem reclamar, porque isso faz parte da vida, né? E assim, Débora, a diferença de forma de birras infantis e birras em adultos? A diferença ali? A gente consegue, tem a diferença porque, lógico, a criança, ela vai ter menos controle emocional ainda, né? A criança, ela é totalmente dominada pelas emoções. Ela não vai conseguir fazer toda essa racionalização porque o cérebro dela está em desenvolvimento ainda, né? Então, a parte emocional do cérebro na criança domina muito mais do que a parte racional. Mas, quando a gente se torna adulto, a gente tem essa parte da frente do nosso cérebro que é que nos permite pensar, raciocinar, decidir, planejar. Então, nós temos nessa parte o controle dos impulsos, o controle das emoções. E quando a gente está num adulto disfuncional, ele não tem esse controle. É aquele adulto que age no impulso, que quando vê já fala uma resposta agressiva, ou aquela coisa de que para tudo tem resposta na ponta da língua. E que às vezes algumas pessoas até se orgulham disso, mas na verdade, né, não é um comportamento saudável, né? Bom. Então, existe a diferença porque a criança ela vai expressar muito mais até com o corpo essas birras, mas quando a gente entende isso, você identifica rapidamente nas pessoas que estão ao teu redor e aí você fala aí, ó, tá a criança ativada nessa pessoa, não tá conseguindo lidar com uma frustração. Débora, e assim quando uma pessoa ela percebe, né, que tem esses momentos de birras com quem está próximo a ela, como que ela pode ajudar ou indicar a pessoa para buscar ajuda? Como que ela pode lidar com isso? Porque a pessoa pode ficar mais birrenta ainda, né? Ah, sim, porque daí você vai falar uma coisa e ela vai se emborrar de vez, né? Aí você não vai ter nenhum controle mais. É verdade. Então, assim, é importante, lógico, que o melhor cenário, Mauro, seria as pessoas conversarem sobre isso, né? De que, assim, vamos combinar que quando você estiver nesse modo da criança ativado, eu vou te avisar. Isso eu faço muito com os casais no consultório, né? Para que eles não se sintam atacados, porque a ideia não é um outro chegar e falar, você tá aí na tua criança, olha você sendo infantil. Não é isso, porque isso gera um outro problema, né? Mas é você falar assim, olha, as suas atitudes de agora estão parecidas com uma criança, acho que você não está conseguindo lidar com o que a gente está conversando, isso está muito difícil para você, vamos esperar mais um pouco para a gente conversar, né? Sempre, Mauro, aquilo que a gente fala uma vida inteira aqui no programa, né? O diálogo, a conversa é sempre o melhor caminho. A gente precisa aprender a conversar. E aí, se tem uma pessoa que já está com o modo criança ativado, eu vou chegar gritando, brigando, dando de dedo, sermão, aí sim que vai parecer um pai e uma criança mesmo, né? Não, então alguém tem que acionar mais rapidamente esse eu adulto para poder chegar na conversa com muito mais paciência, respirando antes, né? E tendo essa comunicação mais empática, né? Essa comunicação que fala, olha, eu acho que você não tá conseguindo me entender, vamos conversar depois? Eu não quero causar esse mal-estar, eu não quero que a gente brigue, né? Eu não quero que você fique se sentindo mal. Existem outras formas da gente conseguir lidar com isso. Débora, e agora quando a própria pessoa percebe que está fazendo birras, o que ela pode fazer, de repente, para se policiar ou cuidar também? Porque ela percebeu que está fazendo, ela percebeu que está fazendo algo errado também, né?
Isso aí. Já é um bom caminho. Um ótimo caminho. Quando a pessoa percebe que ela está fazendo a birra, ela já está com a consciência muito mais expandida. Significa que ela está observando os seus comportamentos, ela está atenta, né? E aí, quando eu me percebo, eu tô lá, nossa, o que eu acabei de fazer? Isso aqui é minha criança interna, birrenta, que está querendo me dominar. Mas não, o que eu preciso fazer agora? Vamos respirar, vamos analisar a situação. Será que eu devo resolver isso agora? Ou eu posso esperar um pouquinho para eu me acalmar mais? Então, essa autopercepção, Mauro, essa autoconsciência é o que faz as pessoas evoluírem, ficarem cada vez melhores, né? Mais saudáveis, mais fáceis de poder conviver com as pessoas, tanto no trabalho, na família, enfim. É muito melhor a gente conviver com uma pessoa que eu digo terapeutizada, né? Que se observa, que tenta mudar, que pede desculpa, que sabe onde que está errando e tenta já consertar. Isso facilita muito a comunicação e a convivência. E já ajuda bastante também. Mas, Débora, quando se fala assim, que é importante alimentar nossa criança interior, como fazer então de forma saudável? No começo da matéria a gente já falou também que todo mundo fala que você tem que ter aquele lado infantil também, saber brincar e tal. Mas como fazer isso da forma correta então? É sempre pensar no contexto, né? Porque a criança, ela tem esse lado extrovertido, expansivo, ela ri e às vezes isso não é contextualizado. O adulto precisa ter um contexto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira com você, precisa ser uma brincadeira que seja contextualizada. É aquela história de que se os dois não rirem, não é uma piada boa, não é uma piada saudável, não é uma brincadeira legal, né? Então, eu preciso perceber também que as minhas brincadeiras, essa questão assim de deixar a vida mais leve, de dar risada, de dar gargalhada, eu também preciso considerar o universo do outro. Então, eu não posso estar num momento muito feliz e contando piadas, sendo que isso está fazendo você se sentir mal, sendo que eu estou constrangendo você. Então já não é um jeito saudável da gente manter a nossa criança, tá? Então é sempre observar o que está acontecendo ao redor e aí você perceber que, nossa, aqui sim, aqui dá pra gente brincar, dá pra dançar, dá pra se divertir, dá pra zoada, né? Assim, tem pessoas que gostam de fazer piada um com o outro, isso é ótimo quando é saudável. Então é sempre analisar esse lugar. O que eu posso deixar minha criança vir à tona aqui, de boa? A criança saudável, né? E aí aquela coisa gostosa, né, Amora? A gente sabe quando você tá num lugar leve, dando risada, tirando sarro do outro. Pode zoar com todo mundo, colocar apelido. Colocar apelido, isso aí. Esse riso, né? Essa coisa leve da gente ver a vida. Isso a gente precisa. E muitas pessoas, elas vão perdendo essa parte super importante. Elas vão ficando aquelas pessoas ranzinhas, sabe? Aquela pessoa que tá sempre com a cara fechada, que nada tá bom, que tudo reclama. Não consegue mais se divertir, não sente mais os prazeres da vida, né? Então, a nossa criança interior, ela precisa sentir os prazeres da vida. A gente tem que se permitir isso. Então, é bem importante, assim, faça coisas que lembrem a tua infância. Às vezes vai passear num lugar que você gostava. Sabe o balanço? Quanta gente já não brincou no balanço da nossa idade e que hoje vai com os filhos e acaba não brincando. Se você vai junto, você brinca com seus filhos, você senta no chão, você canta, você dança em casa, tá lá limpando a casa, tá cantando, dançando. Tudo isso faz bem para nossa saúde mental. Isso é a gente ativar a nossa criança saudável, porque tudo fica mais fácil quando a gente consegue colocar um sorriso junto, né, Mauro? Com certeza. Mas agora a gente falou da parte da criança, mas como também a gente pode acionar esse adulto saudável, que possa fazer essas brincadeiras também, mas de repente do jeito certo, ou saber a hora de brincar, a hora de falar sério também. Tem um jeito? Percepção, né? Vamos prestar atenção em como que a gente está agindo e aí começar a observar quais são as coisas que me deixam chateada, o que eu fico frustrada e como que eu reajo. A primeira coisa é isso, eu preciso entender onde é que eu estou agindo de forma birrenta. Se eu não identificar, eu não vou conseguir mudar, né? Então, a primeira coisa é isso, vamos observar, até pedir para as pessoas ao redor, né? Olha, marido, esposa, se eu tiver realmente tendo uma birra ou tendo um comportamento que você acha que é imaturo, que eu não tô conseguindo lidar, me avisa de uma forma carinhosa, obviamente, mas me avisa porque daí eu vou prestar atenção. E aí eu consigo, nos outros momentos, falar, não, peraí, vamos lá, como que eu tenho que agir? Como que um adulto age aqui, né? Vai gritar ou vai controlar essa raiva? Vai deixar a raiva tomar conta, jogar coisa no chão, quebrar coisas? Ou vai usar essa parte do cérebro para poder controlar isso, né? Trazendo bastante para a consciência. Então, é sempre essa percepção. E o principal, Mauro, assim, do adulto saudável o adulto faz o que tem que ser feito. O adulto não faz só o que tem vontade. A criança faz só o que ela quer.
né? E se não tem o doce dela na frente lá da vitrine, chora e faz birra. O adulto não. Faz o que tem que ser feito, leva a vida, porque é assim, né? A vida é cheia de altos e baixos, coisas boas, coisas ruins, e a gente tem que saber nadar nessa maresia aí, nessa maré. Com certeza. Débora, adorei nosso bate-papo. Obrigado. Adorei Venha também. mais vezes aqui Obrigada. também. E se vocês de casa querem saber mais assuntos também ligados à psicologia, como lidar com isso, pode interagir com a Débora ali também, pode inclusive dar sugestões de pautas para ela, para trazer aqui para o programa. Gratidão, um bom retorno aí para o consultório. Obrigada, Mauro. Venha mais vezes.